Muito bem, queridas, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14. Nós estamos falando, e durante este ano vamos estar falando sobre o tema, que já foi falado aqui, muito bem, pela pastora Simone, que estamos falando sobre o tema do medo, como a gente vai encarar o medo, como vamos enfrentar o medo. E não tem como a gente fugir disso, porque é ordem. Quando ele dá uma ordem, quem tem juízo, obedece. Então, foi muito linda a forma que ela colocou, porque nós estamos numa guerra, a gente vai lutar sim, mas a gente não está dando soco sem saber onde é que está o medo, quem é o medo. A gente sabe exatamente como ele se manifesta. Nós sabemos exatamente, então, como reagirmos, porque nós temos o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, ao nosso lado. Amém? Então, essa palavra é só para que a gente se prepare, porque, como diz a palavra de Deus, ele não faz coisa alguma sem antes revelar. Os segredos dele, ele não faz sem revelar aos seus. Não é verdade? E ele tem nos revelado que a gente vai precisar saber lidar com o medo. Não é? Ele falou isso com a gente em 2020, e olha o medo chegando aí para fazer para a gente, e a gente vai ficar aqui firme, porque já estávamos preparados. Amém? Então, hoje, eu quero começar com essa leitura aqui de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. Eu estou lendo na Nova Almeida e atualizada. E ela fala sobre Jesus no Getsemane. Eu falei isso na quinta-feira aqui na oração. Eu também fiz essa mesma leitura na terça-feira, mas é essa leitura que a gente ainda vai continuar fazendo, viu, Sabrina? E vamos ver como o Senhor vai nos conduzindo. Que diz assim: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali, Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos dele estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Até aqui. Pode estar sentado. Também quero estender a minha gratidão aos pastores, que eram um ou dois que vinham timidamente acompanhando as esposas e ficavam perdidos lá nos últimos bancos. Muito obrigada porque vieram, que chegaram um pouquinho para frente. A gente pode se acostumar com a presença de vocês assim, muito fácil. Muito bem. Aqui nós estamos recebendo uma lição do Senhor Jesus, que ele ainda não tinha sido crucificado. Então, aqui ele está falando, neste momento, ele está falando como homem, né? Era o homem, o filho de Maria. Ali era Jesus, o filho de Maria, que estava sentindo o quê? Porque Deus não sente isso aqui. Então, aqui ele era 100% homem. Quando ele chama os discípulos para ir até o Getsemane, claro que ele já sabia o que ele queria estar orando, e ele foi com seus 11 discípulos, e ele disse para eles: fiquem sentados aqui. Mandou fazer nada além de estar sentados. Sentem aqui, porque eu vou ali orar. E desses 11 sentadinhos, ele pegou 3, Pedro, Tiago e João, e ele levou consigo e andou um pouquinho mais adiante. Ali, ele confiou a esses 3 um particular. Ele disse: eu estou morrendo de medo. Eu estou sentindo medo da morte. E estava mesmo. Por quê?
Judas estava vindo para vender ele, né? Quando fosse vendido, ele seria levado e entregue à morte. Então, ele estava sentindo mesmo a morte se aproximando. E como um homem natural, ele sentiu medo. E ele abriu o coração para esses três e disse: eu estou tomado de pavor e de angústia. Você consegue imaginar Jesus declarando isso? Eu estou tomado de angústia, de pavor. A minha alma está profundamente triste até a morte. E aí ele diz para esses amigos muito íntimos dele: fiquem aqui e o quê? Não está ali, não. E vigiem. Se ele estava com medo da morte, o que ele estava pedindo para esses amigos? Fica de olho aberto, porque tem alguém atrás de mim para me matar. Eu vou orar. Eu vou falar com o pai para ver se eu consigo uma negociação e eu não passe por essa angústia terrível. Mas vocês, amigos, olho aberto. Fica de olho aberto, para que quem procura me matar não me ache. Quem sabe que está sendo caçado para a morte, vai fugir. Não quer ser achado. Jesus não queria ser achado. E aí ele confiou a vida dele a 3 amigos próximos. Abre o olho, vigia aí, para que eu possa orar tranquilo. Porque senão eu vou orar com medo e vai que o pai não escuta a oração. Né? E eu quero que ele escute. Eu quero que ele escute, eu quero que ele me responda. Eu quero que ele me dê uma resposta favorável. Então, para que eu ore tranquilo, eu quero confiar que vocês estão de vigia aí. Não deixa quem quer me matar me achar. E ele foi e orou. E, segundo o que a gente lê aqui, ele orou 1 hora. Porque ele chega e diz para Pedro, aquele valentão, né? Poxa, Pedro, era 3, mas ele se dirigiu a Pedro, porque não era o Pedro que era o cara, né? Pedro, você não conseguiu vigiar nem 1 hora? Significa que ele orou 1 hora. Você não conseguiu vigiar nem 1 hora? Aí ele diz: o espírito está pronto, gente. Eu sei que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigia. Abre o olho, fica atento, porque o perigo está perto. Né? Ele estava dizendo: eu estou sentindo o perigo perto. Abre o olho, vigia, fica vigilante. E aí a Bíblia diz que ele voltou a orar as mesmas palavras. Ele estava tão angustiado que ele não queria floreio, ele não queria falar. Ele queria que o pai ouvisse, ele foi batendo na mesma tecla. Se possível, passa de mim. Porque a angústia que ele estava sentindo, de medo, de morte, o pavor, irmãos, a gente nunca vai alcançar isso, graças a Deus, né? Mas a angústia que ele estava sentindo, nós nunca vamos saber a dimensão. Porque era a angústia do peso dos nossos pecados, do pecado de toda a humanidade. Então, nós nunca vamos ter conhecimento do peso que trouxe esse pavor para ele. Mas aqui os evangelhos mostram para nós que ele estava em desespero, porque ele já estava sentindo o pavor da morte perto dele. Então, a Bíblia diz que ele voltou pela 2ª vez, e, para a surpresa dele, o que eles estão fazendo? Dormindo. E aí ele disse: vocês ainda estão dormindo? Eu não sei quem já passou por um sono assim, aquele que você não consegue dominar ele. Ele te domina, é terrível. Não vou entrar aqui no mérito, porque senão a gente vai fazer vigília. Mas é terrível. Você sabe que precisa manter o olho aberto, mas ele fecha. Não tem jeito, ele fecha. Você manda todas as informações, fica acordado, mas o olho fecha. E aí, a Bíblia diz para nós que quando Jesus chegou e falou isso para os discípulos, eles não sabiam nem o que falar. O que eu vou falar? O olho está pesado, o olho está fechando. Não tenho como justificar. Realmente eu não estou conseguindo ficar vigilante como ele está esperando que a gente fique.
Faz parte da nossa natureza. É assim que acontece. É literalmente assim que acontece. E ele retirou-se de novo. E aí, no versículo 41, diz assim: e quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Gente, pela terceira vez. Só que aí ele já diz, agora ele diz, basta. Acabou o tempo da vigilância. Basta. Chegou a hora. O tempo de vigiar acabou. Se você vigiou, vigiou. Se você não vigiou, você vai fazer o que Pedro mostra para a gente que ele fez. Ele negou. Ele não conseguiu vigiar. Ele negou. E os outros correram. Na hora que Jesus foi ser preso, os outros correram. Porque é a nossa natureza. A nossa natureza é essa. Mas quando Jesus nos dá uma incumbência, por mais difícil que ela possa nos parecer, ela é possível de ser alcançada, porque Ele nos dá condição disso. E a palavra que eu quero destacar aqui para nós hoje é a respeito da vigilância. Hoje Ele está dizendo para nós, chegou a hora. De quê? De orar? De vigiar. Não estou dizendo que não é para orar, porque a oração é a nossa comunicação com Deus. Vamos ter que orar todo dia, o dia inteiro. Mas a observação de Jesus está para a vigilância. Porque por falta de vigilância, nós temos errado muitíssimo, eu diria. Temos perdido muita coisa importante na vida que não precisávamos ter perdido. E é uma lista enorme, que fala da nossa casa, da nossa família. Eu poderia falar de emprego, porque muita gente perde bons empregos por falta de vigilância, né? Abre a boca na hora que não deve, não cumpre o horário, né? Trata a chefe como se fosse colega. E deu uma lista enorme, né? Por bobagem. Perdeu o emprego porque não era capacitado? Não. É porque não sabia se colocar. Não tinha postura. Isso é bobagem. Isso é falta de vigilância, né? A gente tinha um amigo muito querido e o Jaime arrumou um emprego para ele algumas vezes em bons lugares. Era só para ele ser motorista. E ele era um bom motorista. Uma pessoa querida. Mas por ser tão querido, ele não tinha limite. Então ele começava a trabalhar, daqui a pouco ele abria a porta do chefe e ia entrando, ia falando. Eu lembro que um dos últimos empregos, o Jaime falou assim, cara, ele precisa muito desse emprego. Aí o chefe, que é amigo do Jaime, falou assim, ele não sabe se comportar, eu estou em reunião aqui com diretoria. Ele abre a porta, entra, começa a falar o que ele quer. Falta de vigilância. Vivia desempregado. Camarada bom, maravilhoso. Mas não vigiava. Eu falei uma coisinha da parte profissional. Poderia falar muito mais de famílias que são desfeitas. De lares que são destruídos por falta de vigilância. Porque não é educado, porque não é educada, porque quer falar com o marido ou com a mulher como se fosse filho. Né? Porque não aprendeu a respeitar pai e mãe, então não vai respeitar a mulher nem marido. A verdade é essa. Né? Você que não traz ali firme seus filhos para te respeitarem, vai uma palavra de alguém que criou 3. Se não respeitarem vocês, não vai respeitar marido e nem mulher. Então, é um futuro difícil que a gente vê. Não precisa ter visão. É só um pouco de vida. Né? Então, temos que preparar a nossa família para amanhã, não é para hoje aqui dentro de casa. É para amanhã, quando sair da minha casa. Aí que eu vou ver o trabalho que eu fiz. É aí que eu vou ver. Então, eu tenho que me preocupar hoje. Faça seus filhos te obedecerem. O nome disso é vigia. É Jesus falando assim. Vigia. Eu estou contando com a sua vigilância. Você quer bênção para a tua casa? Vigia. Na hora de falar e na hora de calar.
Não é para ficar omissa. Tem gente que leva um relacionamento, uma vida familiar terrível, porque é omisso, porque tem medo de falar. E o medo não pode nos paralisar. A gente tem que saber lidar com ele. Tem hora que tem que enfrentar, dar a cara a tapa. É isso mesmo. Falei, é isso mesmo. E tem hora que tem que fingir que não ouviu. Ignora. Deixa para lá. Né? Como diz o ditado, vida que segue. Finge que não ouviu. Né? Finge que não ouviu. O nome disso é vigilância. O nome disso é vigilância. Então, a gente tem muitas perdas por coisas bobas, por falta de vigilância. É só isso. E o Senhor está nos alertando. Voltando ao tema da nossa conferência, que o tema para ali era o fortalecimento de famílias, porque, irmãos, se a família não estiver bem, você não vai ter estrutura para vencer o medo. Por exemplo, medo de mandar filho para a escola. Quem é que não está com medo de mandar filho para a escola? Quem é que não está desesperado com o dia 20? A gente não sabe nem se é verdade, se é mentira, se é fake. Mas estão falando que no dia 20 vai fazer e acontecer. Deve ter um monte de gente que não vai querer mandar seus filhos para a escola. Por quê? Porque o medo está tomando conta. O medo está tomando conta. Mas o Senhor vem nos alertando contra o medo, porque Ele quer que a gente tenha um comportamento completamente diferente do mundo. O mundo tem que olhar para nós e falar assim, essa turma não está com medo, eles são doidos? Por que eles não estão com medo? Ah, é porque a gente tem Jesus. Ah, é porque a nossa família é estruturada. Porque se a família não estiver estruturada, irmãos, um vai para um lado, outro vai para o outro. E quando divide a família, acabou. A força é pequena. Não precisa nem enfrentar medo para ver o poder da família, que está indo um para cada lado, como ela é importante. Basta pregar aqui. Basta dar um testemunho. Basta falar de oferta. Você sobe de um jeito quando você está em comunhão com o cônjuge. E sobe de outro quando você está sem comunhão. Não tem como evitar. Então, o segredo é vigilância. Vigilância dentro de casa. É o Senhor dizendo, vigia. É Ele dizendo, você não pode vigiar nenhuma hora, caramba. Eu estou confiando a vocês vigiar, porque a hora é agora. Eu falei nas 2 vezes que eu falei nesse tema, não estou repetindo tudo igualzinho, não, mas eu falei sobre o leite derramado, né? E eu falei que quantas vezes eu pequenininha, eu tinha que ficar olhando para a leiteira lá, que minha mãe botava para ferver o leite, falava, toma conta. Né? E eu me lembro perfeitamente, eu tenho idade, tá, gente? Dá licença. Talvez a maioria já tenha pego esses leites de caixinha que não ferve, né? Mas eu me recordo que eu tinha que ficar lá. E para a criança ficar parada 1 minuto é muita coisa, né? E eu lembro que eu ficava, troca, esse negócio não ferve, esse negócio não ferve. E eu acabei observando que começava a fazer umas bolinhas pequenininhas ao redor, assim, da leiteira, né? E que o leite só subia quando aquelas bolinhas fechavam. E eu não sei quantas vezes que eu ficava olhando, a bolinha já começou, graças a Deus vai ferver. Mas para a criança, esperar ela fazer os 360 graus é muita coisa. E eu me recordo perfeitamente das vezes quando eu via assim, ainda falta toda a metade da leiteira. Quando eu vou... Ferveu, entornou. É rápido demais o negócio. Só demora quando a gente está olhando. Tira o olho e ferveu. Né? E aí, eu fiz uma pergunta na quinta-feira. Quem já ouviu o lindo testemunho, o poderoso testemunho de algum leite derramado, que a pessoa orou cheia de fé e ele voltou para dentro da leiteira? Ninguém? Puxa, que decepção. É porque, como diz o ditado, leite derramado, não tem jeito. Não adianta chorar. Só tem 2 coisas a fazer. No meu caso, ouvir minha mãe falar pra caramba. Você não presta nem para vigiar um leite, Luciene. E segundo, limpar o fogão, que era, eu não sei qual era pior. Eu tinha que limpar aquele fogão. Então, o leite derramado é algo que você deixou passar a oportunidade e que acabou. Agora você vai ter que assumir a consequência. No meu caso, era ouvir e limpar.
E é exatamente o que Jesus está falando para os discípulos dele aqui. Ele diz no versículo 41, vocês ainda estão dormindo e descansando. Achei tão desnecessário esse descansando aqui, porque parece que ele está olhando para mim e apontando o dedo. E diz assim, basta, basta. Chegou a hora. Tipo, o leite já derramou. Não adianta mais. Vigiar, não adianta mais. Ele diz, agora vamos embora. Eu não posso nem orar mais, porque eu já estou pressentindo ele chegando para me pegar. Então, existe um tempo para vigilância. E esse texto está dizendo para mim e para você que esse é o tempo da vigilância. É hoje. Eu tenho que vigiar hoje, não é amanhã. Porque amanhã pode ser que eu não tenha mais oportunidade de reverter o quadro. Lembra? O leite derramado não volta. Ele não volta para dentro da leiteira. Você perdeu aquele leite. E aí eu estava pensando nisso ontem, conversando com umas amigas, me veio ao coração um texto, e hoje de manhã eu fui buscar esse texto, que está em 2 Samuel, capítulo 21. Porque o Senhor está confiando a nós, nesse momento, não é salvar o mundo, é salvar a nossa casa. Você me entende? Agora aqui ele não está dizendo, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Agora não. Agora ele está falando assim, fica com o olho aberto. E vigia a sua casa. Por quê? Porque o Espírito está pronto. Ah, irmã, na minha casa todo mundo é salvo, todo mundo vai para a igreja. Na minha também. Que maravilha isso. Que privilégio. Mas não é por isso que eu posso deixar de vigiar. Eu vigio para que permaneçam. O Senhor está me dando uma ordem. Vigia a tua casa. Vigia a tua família. Porque aqueles que procuram matar, estão aí. A hora é agora, eles chegaram. Eles chegaram. E aí eu vim para esse texto, que é um pouquinho longo. Vou tentar pular aqui, mas é necessário. 2 Samuel 21, do 1 ao 13. Do 1 ao 11. Diz assim, nos dias do rei Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou, o rei Davi, então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los, presta atenção, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas, o que vocês querem que eu faça por vocês e que resgate lhes darei, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam, a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse, o que vocês disserem, isso farei por vocês. E eles responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse, eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Verso 8, porém o rei Davi, pegou os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha dado de Saul, a saber,
Armone e Mefibosete. Outro Mefibosete. Pegou também os cinco filhos de Merabe, filha de Saul. Tinha dado de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor. E os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos. E não deixou que as aves dos céus se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi, e até aqui, versículo 11. O que é esse texto, que para quem lê pouco, ele é um texto pouco lido, parece um tanto confuso, né? O que acontece? O que acontece é que os filhos de Israel fizeram um juramento com os gibeonitas. Gibeonitas não eram o povo do exército do Senhor, mas eles permitiam que ficassem na terra quando eles tomaram a terra que o Senhor deu por herança. Então, como aquele povo era tranquilo, eles fizeram uma aliança. Pode ficar quietinho aí, que nós nunca vamos matar vocês, nunca vamos nos levantar contra vocês. Eles fizeram uma aliança. Não era para ter feito, mas fizeram. E esse texto mostra para nós, como diz lá no início, no versículo 1, que nos dias do rei Davi houve fome de 3 anos consecutivos. E aí o rei Davi foi orar e perguntar para Deus, né, o que está acontecendo? Porque ele já sabe, como todos nós, que o Senhor tem as mãos estendidas para nós. Quando começa a dar tudo ruim, é que o Senhor está querendo falar alguma coisa. E Davi foi perguntar, e ele teve a resposta. É por causa de Saul e da casa sanguinária. Por que o Senhor colocou esse adjetivo neles? Porque eles quebraram uma aliança. Eles quebraram um acordo. E Deus não aceita, Ele não se agrada de quebra de acordos. Abre uma aspas aí. O Senhor... Som. Foi engraçado isso. Mas tá bom? Ok? O Senhor não se agrada que a gente quebre aliança, que a gente quebre acordos. Muito embora alguém ache que, porque nós estamos agora no Novo Testamento, muitas coisas do Antigo não devem ser levadas em conta. Não é? Então, a pergunta é, Deus mudou? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo? Obrigada, eu também acho. Obrigada, Zé. Então, o Senhor deu essa resposta para Davi. A seca, a fome veio porque não tinha chuva. Eles precisavam plantar para comer. Não tinha chuva, plantava, não tinha plantação. Então, foi uma punição do Senhor para chamar a atenção deles, para que eles vissem que estava errado. E a Bíblia mostra para a gente em todo tempo isso. Na hora que erra, Deus deixa a punição vir, que é para chamar a nossa atenção. O que está acontecendo? Não é? O que está acontecendo? E é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, irmãos. É hora da gente perguntar o que está acontecendo. Aliás, se for um pouquinho mais crente, não vai nem perguntar, porque já sabe a resposta. Né? A gente já sabe o que está acontecendo. Então, ele disse, olha, eles quebraram um acordo com os gibeonitas. Olha que esse acordo, quando Saul matou, entre aspas, foi com pena e para proteger os israelitas. Mas isso não justificou para o Senhor. Não foi justificativa para o Senhor. Então, Davi foi lá para conversar com os gibeonitas. E olha os termos da conversa dele. O que vocês querem que eu dou para que vocês, o quê? Abençoem. Que coisa forte. O que vocês que não são aliançados com o Senhor querem para que vocês abençoem
a nós, povo do Senhor, para sairmos dessa fome. Gente, isso é quase que inimaginável. É quase que inimaginável uma situação dessa. Mas os gibeonitas falaram, ó, a gente não quer ouro, não. Ou tipo, a gente quer justiça. E aí o rei Davi fala, o que é? Fala o que é. Não pode morrer toda uma população. Me fala o que você quer. Ele falou, não, eu só quero 7. Eu quero 7 descendentes daquele que foi infiel ao nosso acordo. Olha, gente, eu não sei como é que tem gente que brinca com Deus, né? Presta atenção. A resposta de alguém que não tinha aliança com o Senhor, falando para o rei Davi. Eu quero 7 da descendência daqueles que fizeram essa ingratidão com a gente, porque nós vamos enforcá-los aonde? Diante do Senhor. Diante do Senhor. Gente, quase que dá um nó na minha cabeça. Que coisa é essa? E Davi falou, fechado. Davi não reuniu o povo para orar, para repreender aquele demônio, porque falando friamente, parece que é um demônio, né, cara? Gente, ele quer 7 descendentes. Essa porra está cheia de capeta. Mas o nosso Deus é justiça e juízo. E ele falou, fechado. E ele mesmo, Davi, foi lá e escolheu 2 filhos de uma concubina e 5. Eu disse 5 filhos de uma filha de Saul. E entregou para eles. Toma aí. E eles foram e mataram simultaneamente os 7. Para que todos vissem. E isso era sacrifício ao Senhor. Tipo assim, Senhor, matamos, justiça foi feita. E aí, os cadáveres ficaram pendurados lá. E aí é que entra essa mulher aqui, que me faz sentir vergonha de mim. E a Bíblia diz que Mispa, quando soube, ela pegou um pedaço de pano, né, de saco, foi para o monte, onde estavam lá os corpos pendurados, e ficou lá de plantão, tomando conta dos cadáveres. Ela tinha 2 daqueles cadáveres, mas a Bíblia diz que ela tomava conta dos 7. E a Bíblia é bem clara para nós quando diz que ela ficou, no capítulo 10, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos. E ela não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, porque eram cadáveres, começa logo a feder e as rapinas vêm logo para comer. E essa mulher, incansavelmente, ela ficou enxotando. Eu já tentei imaginar, não consegui. Como é que foi isso? Da onde saiu força? Da onde saiu vigor? Eu não sei. Mas a Bíblia narra para nós que ela enxotou as aves durante o dia desses 5 cadáveres. Durante o dia. E à noite, ela os protegia também, afastando os animais do campo. Ou seja, que hora que ela dormia? Eram 5 cadáveres apodrecendo. 5. E ela ficava ali, porque apodreceu mesmo. Porque a Bíblia vai dizer quando, até que caiu a chuva. E aí, os comentaristas dizem que isso foi de abril, aproximadamente, de abril a outubro. Ela ficou lá de abril a outubro. Tomando conta dos filhos dela para que não fossem mortos nem pegos por Satanás? Sim ou não? Ela ficou guardando cadáveres, apodrecendo, cheio de bicho, mas ela cuidou. Parece que não tem lógica. Como é que você vai tomar conta de 7 cadáveres, de dia e de noite? Já está morto. Já está morto.
Minha filha, quantos não devem ter ido lá para falar, minha filha, desiste da ideia. Devem ter pensado e comentado, ela está louca, ela perdeu o juízo dela. Porque do que adianta ela ficar enxotando? Ou ela poderia ter deixado as aves comer a carne, porque já estava morto mesmo, já estava podre. Era até um favor que aquele fedor ia acabar mais rápido. Mas ela enxotava de dia e de noite. E fica para mim a lição de alguém que sabe vigiar. E às vezes a gente não está vigiando o filho que está vivo. Eu sei que tem gente que olha assim para a sua família e vê que já está podre, está morto, não tem mais jeito. Mas Mispa fala para mim assim, vigia o teu cadáver. Há esperança para o teu cadáver. Mispa queria dignidade para aquelas vidas, que fossem enterradas. Já está morto, já está morto. Mas ela clamava por dignidade. E eles tiveram dignidade, porque quando Davi soube, depois que a chuva já tinha caído, outubro já tinha chegado. E aí a Bíblia diz que ele mandou pegar os ossos e enterrou juntamente com o rei Davi, com o rei Saul e com Jonatas, o filho. Então teve dignidade. Mas essa mulher, ela mostra para mim o que é cuidar dos seus. Uma coisa que não está muito em moda na nossa geração. A nossa geração é cada um por si, Deus por todos. Mispa está dizendo assim, cuide ainda que seja um morto-vivo ou vivo-morto. Está cheio das drogas, está cheio de pecado, está cheio de amante, está cheio de tudo que não presta. O cadáver é seu. Cuide do seu cadáver. Lute pelo seu cadáver, pela dignidade dele. Isso é vigiar. Vigiar não é falar o que eu quero, do jeito que eu quero. É buscar em Deus como eu tenho que vigiar. Porque o leite pode derramar diante dos meus olhos. E parece que eu ouço Jesus falando como falou para aqueles 3. Agora chega. Leite derramou. Acabou. Então essa é a palavra que eu tenho para você hoje, homem e mulher de Deus. O Senhor está nos convocando para vigiar. Vigilância. Por quê? Porque o dia mau chegou. O medo está bem ali. Estão botando data para terror. Mas eu e você temos que nos posicionar. Porque o nosso Deus é o grande eu sou. Lembra? Quando Moisés perguntou, eu vou falar para Faraó para soltar o povo, ele vai dizer que quem me enviou. O que eu digo? Eu sou. Eu sou. Quem é o eu sou? Eu sou é o onipresente. Ele está sempre com a gente. Ele está sempre presente. Não importa o tamanho da nossa dificuldade, não importa o tamanho da luta, não tenha medo dela. Lute. Lute em nome de Jesus. Eu creio que Deus está trabalhando pelos nossos, mas Ele quer contar comigo e com você. Ele não precisa contar comigo e com você, mas Ele decidiu contar comigo e com você. Ele decidiu nos chamar para fazer parceria com Ele dentro das nossas casas. Ele nos confiou vidas. E a gente tem sempre a mania de se entregar, se preocupar pelas vidas que estão do lado de fora da nossa casa. Se estiver dentro da igreja, então, que bênção, estou fazendo a obra do Senhor. Mas Ele não está mandando fazer a obra do Senhor. Não hoje. Hoje Ele está mandando você vigiar a sua casa. Coisas pequenas, irmãos. Coisas pequenas. Coisas pequenas. Às vezes é mudar um quarto. Às vezes é mudar a posição de um móvel dentro de casa. Deixe o Espírito Santo falar com você. São segredos. Segredos que Ele tem para revelar pessoalmente no seu ouvido. Tipo,
Faz um arroz de brócolis. Teu marido gosta de arroz de brócolis. Faz um arroz de brócolis. Teu filho gosta de quê? Sei lá. Chuchu com camarão. Né, Beth? Também acha. Você quer agradar seu filho? Às vezes o Espírito Santo quer só que você faça um chuchu do jeito que ele gosta. Porque o nosso Deus é um Deus simples. Ele é um Deus de coisas simples. Não fica com medo dele te pedir o que você não pode fazer, não. Ele vai te pedir coisa simples. Passa a camisa. Para o meu marido, tem dito para ele, limpa o fogão. Que alegria, eu chego lá, eu vou ter que enfrentar aquele fogão, que eu fiz fritura porque ele gosta de fritura. Por mim era tudo ensopado e assado. Claro, pensando no fogão, no piso da cozinha, mas ele ama uma fritura. Aí eu vou fazer a fritura. Tem certeza que é frita? Eu já sei que é, né? Aí eu faço, Jesus, vou ter que limpar aquele fogão depois. Aí quando eu chego lá, o fogão está limpo. Glória a Deus. A gente consegue mudar o quadro com coisa pequena. Coisa boba. Coisas insignificantes. Mas precisamos vigiar. E hoje eu quero te pedir uma coisa. Eu quero pedir que você, quando a gente for fazer oração, pedir que o Senhor abra o teu ouvido espiritual, para que você possa ouvir as dicas, os segredinhos que Ele tem para você. Porque Ele não tem só para um e para outro, não, gente. Ele tem para todo mundo. E eu espero que você acredite nisso, porque isso é verdade. Eu acredito que eu já saí para comprar uma coisa que eu não tinha dinheiro, mas eu me vi impulsionada pelo Senhor de parar na loja e ficar olhando. Eu não tinha dinheiro, eu tinha R$5 na bolsa. Tudo bem que isso foi há 40 anos atrás, mas era o que? Era R$100 hoje, eu acho. E eu tinha que fazer uma festa e eu só tinha aquilo ali. Como se alguém faz uma festa de 15 anos com R$100? Não existe, nem no sonho. Mas saí de casa e fiquei lá numa loja olhando para as coisas tão lindas. Uma mais linda que a outra. E aí alguém aqui por trás chega, uma mulher, e fala assim, são lindos, né? Eu falei, sem olhar para a cara da pessoa. Um mais lindo que o outro. Aí ela, pois é, eu tenho, sabe, menina? Eu tenho aquele. Eu, puxa, bom gosto, são os mais bonitos. Aí que eu olhei de novo, eu vi, era uma mulher, que ela era tia de alguém aqui da igreja. Que de longe eu tinha sido, aquela lá é minha tia fulana, mas ela dá tchau assim, ó. Ela faz festa, mas ela cobra para a gente da família como se fosse estranho. Ela dá tchau de mão fechada. Então, eu já conhecia. Quando eu virei para trás, que era ela, eu falei, ai, Jesus. Mas ela, então, eu falei, você tem muito bom gosto, são lindos. Ela, pois é. Você faz festa? Não. É minha filha que faz 15 anos, estou olhando. Então, se você quiser algo desse jeito, você não precisa acreditar, não. Ok? Se você não acreditar, para mim está tudo bom. Se você quiser um desses, eu te empresto. Aí eu olhei para trás de novo. E aí na minha cabeça, né? Ela é que dá tchau de mão fechada. Sim, eu te empresto o que você quiser daí. A mulher nem me conhecia. Aí eu falei, meu marido foi amigo do seu marido. Cresceram junto aqui na igreja. O marido dela é desviado e o meu tinha voltado para Jesus. Ela de vez em quando ele fala no nome do seu marido lá em casa. Então, quer ir lá pegar agora? Eu falei, agora. agora, nesse exato momento. E a gente tinha uma empresa, eu estava na Kombi da empresa com o motorista lá. Entramos, né? Falei, vamos agora. Olha, irmã, eu vou te dizer. Chegamos na casa da mulher, ela subiu na cama, começou a abrir a porta do duplex dela. E tirar coisa. E sem olhar para a minha cara, ela falava assim, isso aqui é a toalha da mesa, você tem? E eu só falava assim, não. Aí ela, então leva. E isso que está aqui, eu não sei o que você tem. Eu não sei nem para que serve isso. Aí ela falou, isso aqui são as lâmpadas para ficar debaixo da mesa, para ficar bonito. Eu falei, eu também não tenho, não. Você quer? Quero. Irmãos, eu saí dali, a Kombi foi lotada. A festa da minha filha pronta. E eu voltei para casa com os R$5 na bolsa. Acredita se quiser. Tem as fotos aí. Outro dia ela postou, né? Foi uma festa tão linda que meu filho, para zoar ela, falou assim, sabia que você tinha casado 2 vezes? Porque era uma mesa de casamento. Tudo que você imagina. Como é que é isso, gente?
Eu ouvi uma coisinha assim dentro de mim, vai lá, que eu nem sabia o endereço. Tive que pedir um motorista, você me leva lá? Não sei nem chegar lá. Eu sei que era, sei lá o nome do lugar, esqueci de novo. Mas era conhecido, porque alugava tudo para festa. Eu fui para observar, porque uma vozinha, um sentimento de, vai lá pelo menos para conhecer como é que é, com R$5 na mão. Voltei para casa com uma festa completa. E com os R$5 na bolsa. Então, Deus tem os segredos dele. Porque Ele quer alegrar teu coração. Ele gosta de alegrar nosso coração. Você não precisa passar. Quando você passa por provação muito grande, é porque Ele quer te fazer crescer. Mas no meio disso, tem um monte de dicas que Ele quer te dar. Quem é que nunca viveu uma dica dessa? Pelo amor de Deus. Quem já viveu? Levanta a mão aí. Bem grandona. Olha aí, gente. Ele gosta de fazer isso. Agora tem uma coisa, irmãos. Deus não me chamou para dar chupeta para ninguém. Ele me chamou para arrancar a chupeta. Eu vou fazer o quê? Ele mandou isso. Procura obedecer. Né? Eu tive um filho que chupou chupeta. Eu lembro, foi traumático mais para ele do que para mim do que para ele. Que foi tirar a chupeta. Tirar a chupeta é traumático. Primeiro é bom. Eu queria que os 3 tivessem chupado chupeta. Porque chupeta acalma. Né? Criança está enjoada, dentinho está nascendo, está com cólica, não dormiu direito à noite, o que você faz? Mete chupeta na boca do bicho, toma uma chupetinha, né? Se não quer, quantas vezes? Açúcar, toma pelo amor de Deus, chupeta, chupa chupeta. Porque a chupeta acalma o seu bebezinho. Mas uma coisa é certa, na hora de tirar a chupeta vai ser traumático, vai ser um chororô terrível, só que agora tu pode bater. Cala a boca que eu vou te bater. Vou te botar de castigo. Não vou te dar não sei o quê. Agora tu pode negociar. Mas tirar a chupeta é um trauma. Para a mãe que fica com pena de ver o bebê chorar. E o bebê que olha para a cara da mãe deve pensar, por que ela me deu sempre e hoje não quer? O que aconteceu? Então é traumático. Mas quando eu olho para essa mulher, eu vejo alguém que não chupava a chupeta. Ela era dura na queda. E Deus me chamou para preparar um exército de mulheres guerreiras. Eu sinto muito se eu não tenho chupeta com açúcar. Me perdoa em nome de Jesus. Eu sei que existe gente que precisa dar chupeta para alguém. Mas mesmo quem tem esse ministério, cuidado, tem hora certa de cortar a chupeta. Porque se não cortar a chupeta, nunca vai ser um soldado preparado para a obra do Senhor. Vai ter que ter alguém atrás. Toma uma chupetinha, não fica triste. E o Senhor me chamou para tirar a chupeta na marra. Entendeu? Então eu estou aqui para te mostrar essa mulher aqui. Essa guerreira. Que lutou pelos seus defuntos e pelos defuntos de outra mulher. Eu quero te convocar a como bom soldado que somos do Senhor. Porque nós somos o exército. Ele não vai levantar não, ele já levantou. Sou eu e você. E Ele conta comigo e com você para agora, nesse momento, estarmos vigiando. Vigiando a nossa casa. Vigiando os nossos mortos. Vigiando os nossos cadáveres. E profetizando sobre eles. Rispa não pôde profetizar sobre seus cadáveres. Eu e você podemos. Nós podemos olhar para aquele monte de trevas e repreender pelo poder do nome de Jesus, porque nós somos valentes do Senhor. E Ele conta comigo e com você, amém? Você pode estar de pé? Nós vamos orar para que o Senhor nos dê uma ousadia tal, que vamos conseguir botar para correr as aves e as feras da noite ou do dia, não só dos nossos mortos, mas dos mortos daqueles que estão ao nosso lado. Eu preciso, a cada dia, me levantar e me apresentar, Senhor, eu preciso ser útil para aqueles que não têm a quem recorrer. Eu preciso, porque eu sou um representante dele aqui na terra. Se eu não puder fazer isso, eu sirvo para quê, irmãos? Para que eu sirvo?
Eu não sirvo para nada. Vou ficar aqui, cantando os hinos maravilhosos, levantando a mãozinha assim, achando maravilhoso quando alguém sobe e prega, mas acabou dali, acabou. Eu tenho que dar frutos. Frutos para o meu Senhor. Fruto para um Deus que, como foi dito, Ele nos escolheu. Ele me escolheu. Eu não sei quantas vezes eu já disse para Ele, por que o Senhor me escolheu? Eu não tenho nada. Mas Ele não dá resposta. Eu vou te dar resposta, garota. Tu fica aí calada, vai fazer o que eu mando. A minha oração agora, nós vamos estar orando, é para que o Senhor abra os teus ouvidos, para que o Senhor abra os ouvidos do teu espírito, para que você saiba ouvir a voz dEle. Eu não tenho dúvida de que Ele fala com você, nenhuma, mas nenhuma mesmo. Se você não ouve, é porque o seu ouvido não está treinado. Não quer dizer que Ele não fale com você. Amém? Meu Senhor, eu te dou graças pela tarde desse dia, onde mais uma vez Tu tens ministrado aos nossos corações. Tu tens nos dado, Senhor, um caminho para seguirmos. Tu nos tens dado a palavra para nos prepararmos para enfrentar o medo. E essa é uma palavra, vigilância. Vigilância, para quando o medo se apresentar, eu estar firme, forte o suficiente para dizer para o medo, eu sei quem eu sou. Eu sou alguém que pode suportar muito mais do que eu imagino. Porque Mispa está mostrando para mim que ela ficava vigilante durante o dia e durante a noite por 6 longos meses. Só quando a chuva caiu, foi o sinal de que Deus havia aceitado aquelas mortes por conta da quebra da aliança. Deus poderia ter mandado chuva no dia seguinte. Mas Ele fala no Antigo Testamento para nos fazer entender hoje que Ele acredita em nós. Ele acredita na nossa vigilância. Ele acredita no nosso potencial. Ele acredita quando nós determinamos fazer alguma coisa. Ele acredita que nós somos capazes de fazê-lo. Aleluia! Muito obrigada pela vida dessa mulher que sofreu, mas que está aqui até hoje para nos deixar exemplo da sua persistência, da sua confiança nas suas próprias forças. Ela confiava nela. Meu Deus, o que dizer de alguém que pode confiar na força do seu Senhor? Perdoa-nos porque temos entregue, ó Deus, as nossas vidas, a nossa família, os nossos queridos, ao nosso ministério. Nós temos entregue por qualquer coisa, por qualquer prato de lentilha. Nós temos negociado. Mas a partir de hoje, Senhor, mais do que nunca, nós estamos nos posicionando e dizendo, Senhor, eu quero te ouvir. Eu vou estar vigilante na minha casa. Conta comigo, Senhor. Na hora da angústia, na hora em que o adversário se apresenta para destruir, para matar, para roubar a vida, Senhor, nós estamos aqui vigilantes. Nós não vamos quebrar o acordo que temos contigo. Nós vamos até o fim. Até porque nós sabemos que não estamos sós. O Senhor está conosco. Aleluia. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque Mispa me ensina a orar, a vigiar, a lutar até contra aqueles que já estão mortos. Mortos espiritualmente. Mas ela mostrou que é possível. É possível lutar pela dignidade. Senhor, nós queremos lutar pela dignidade da nossa família. Não queremos nos dispersar com nada. Quantas vezes, Senhor, parece que tem coisas mais importantes na nossa vida do que a nossa família. E aí nós deixamos a nossa família
para socorrer aquilo que parece que é urgente. A família espera, porque isso aqui é urgente. Não. A minha família é prioridade. Do que me adianta ganhar esse mundo todo e perder aqueles que o Senhor me deu por 24 horas debaixo dos meus olhos? Há poder no nome de Jesus. Todo espírito que não está compreendendo o agir do Senhor, seja repreendido nesta hora. Em nome de Jesus, nada é mais importante do que a minha casa, que o Senhor me confiou. O cônjuge, o Senhor nos fez uma só carne. Os filhos Ele fez sair de dentro de nós. Seja homem, seja mulher, saíram de dentro de nós. E nós vamos vigiar por cada um deles. Em nome de Jesus, nós não vamos desistir. Essa mulher ficou 6 meses. Como mulher, a primeira coisa que eu pensei, como ela ficou 6 meses nos dias da menstruação dela. Como foi isso? Como foi ficar sem água, um tempo de seca? Como foi ficar sem comida? É claro que alguém levava para ela, mas no período das mulheres, ninguém podia fazer nada por ela. Mas ela deu o jeito dela. Espírito Santo de Deus, nos ensine a dar o nosso jeito. Nos capacite a dar o nosso jeito. De podermos falar como Moisés falou para Faraó. Não vai ficar nenhum. Nenhum vai ficar. Oh, Santo Espírito de Deus. Que dessa tarde nós saiamos daqui revestida de uma determinação. Porque esse é o tempo que o Senhor disse, é agora, é hoje, é já. E eu não vou esperar o leite derramar. Eu estou sendo avisada hoje. E hoje eu vou manter meus olhos abertos. Aleluia. E o ouvido inclinado à voz do meu Senhor para me conduzir. Porque é isso que Ele quer. Que nós digamos como Josué, eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa se estende para filhos e netos e bisnetos. Estende-se para sobrinhos. Aleluia. Mispa vigiou 5 cadáveres que não era dela. E isso foi tão forte que a Bíblia registrou isso. Ela poderia ter cuidado apenas dos dela, que já seria um sacrifício sobre-humano. Mas ela cuidou dos 7. Confie ao Senhor a tua força. Se você vai ter que vigiar o teu marido que está fraco na fé, que está distante do Senhor, Ele é um com você. Não perca o seu cadáver, mas profetiza, como Ezequiel mostra para nós. Profetiza que ainda que os ossos estejam sequíssimos, eles tornarão a viver. Eles tornarão a viver. Esse é o tempo que o Senhor tem nos alistado para o seu exército. Não é um exército de perdedores, é um exército que sabe pelo que está lutando. Em nome de Jesus, receba a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, não é da irmã Luciene, é a palavra do Senhor, que está apenas entregando aquilo que recebeu dele. Receba e saia determinada, e saia determinado pelo poder do nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe grandemente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabrina, vem aqui, querida. Sabrina vai estar trazendo uma palavra.